Olá, boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais um webinar, a mais uma conversa informal, uma conversa diferente que vamos ter hoje para falar sobre a saúde, desta vez não é a saúde mental, mas a saúde da infância, com um pediatra, com o Dr. Hugo Rodrigues. O Dr. Hugo Rodrigues, assim, muito brevemente, é pediatra no Hospital de Viana e autor do site Pediatria para Todos, e que não é só apenas um site, ou mais um blog, tem várias redes sociais, faz diretos, tem assim uma atividade bastante interessante e utilizando bastante os mídias digitais também para promover a saúde da infância. Hoje vamos ter cá, eu conto com a vossa presença também aí desse lado para, dentro de alguns momentos, vamos ter um espaço para perguntas, para de alguma forma nós conseguirmos ajudar algumas pessoas que têm dúvidas e nesta fase que é de tempos difíceis, penso que será bastante importante ter essas dúvidas esclarecidas. Ora bem, vamos já ao mais importante e dar as boas-vindas então ao Dr. Hugo. Dr. Hugo, olá, muito boa noite. Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem, obrigado. Ora bem, tem aí um cenário bastante interessante. É pediátrico, portanto. Claro. O meu cenário não é tão engraçado, não... Mas tem ciência, acho que é bom também, portanto. É pouquinha coisa, pouquinha coisa. Ora bem, eu acho que nós começávamos logo assim para fazer algumas perguntas que está na maior parte da cabeça das pessoas. Neste momento é um tempo difícil, nós temos alguns problemas com a saúde mental, mas também temos problemas não só da saúde mental, mas também no caso da saúde infantil. E os pais, e agora são os que mais se importam, os pais ou cuidadores, muitas das vezes os avós, os tios, têm algumas dúvidas. Por exemplo, vamos logo assim à coisa mais direta possível. Eu quero sair com a minha criança numa altura que saímos agora desta crise toda do confinamento e que estamos a regressar a uma normalidade, pelo menos tentamos regressar a uma normalidade. Com cautela, com algum bom senso, sim. Que cuidados é que temos que ter com uma criança para irmos com ela a algum lado? Em primeiro lugar, pode ser só ir a um hospital, por exemplo, ou uma consulta que a criança precisa. É assim, isto vai depender de dois ou três fatores. O primeiro é a idade da criança, porque isto vai nos condicionar muito o próprio entendimento da situação que a criança vai ter. Se for uma criança muito pequena, é difícil tomar medidas muito eficazes para a proteger, nomeadamente o uso da máscara, o convencer a lavar as mãos, são medidas importantíssimas, mas que com crianças pequeninas é complicado. Abaixo dos 2 anos é pouco provável conseguir que uma criança tolere uma máscara. E até há estudos que dizem que como a máscara pode ser mal usada, abaixo dos 2 anos nem se deve propriamente usar, deve-se tentar resguardar a criança no carrinho, na baby cot, ou no carrinho de passeio, até com, se possível, com aqueles resguardos, temporariamente, porque acaba por proteger um pouco o contacto. Se for uma criança maior, nós temos que explicar a importância de lavar as mãos, de não tocar nos locais, de não mexer nos olhos, no nariz e na boca, que é uma medida extremamente importante, e o uso de máscara, que neste momento deve ser universal. Todos os adultos, todas as crianças devem usar máscara. E isto é o que eu estou a dizer, é para as crianças, mas para os acompanhantes também. Não adianta proteger uma criança e não proteger os pais. Portanto, claro. Às vezes vê-se pais que estão muito preocupados em proteger os filhos e andam eles sem máscara e sem os cuidados necessários. Para além disso, é fundamental manter o distanciamento social, o que está mais ou menos definido hoje em dia, que está divulgado por todo lado, são os 2 metros de distância, exceto quando isso não é possível, pelo que se vai fazer. Uma observação médica, uma ida a um cabeleireiro, pronto, aí é impossível manter a distância dos 2 metros, mas para o dia-a-dia isto é fundamental. E depois também perceber que o mais importante de tudo é evitar ajuntamentos de pessoas. Eu não vejo problema nenhum que um pai e um filho saiam para ir dar um passeio.
Mesmo antes, eu não via problema nisto, porque desde que esteja só quem habita na mesma casa, o risco de estarem a passear cá fora aquelas pessoas juntas, ou de estarem numa sala a ver televisão juntas, é exatamente o mesmo. Desde que não se contacte com outras pessoas. E esse é um cuidado que tem que se ter. É não parar para falar com este, com aquele, não mexer em superfícies possivelmente contaminadas, principalmente quando são espaços fechados. Desde que se explique estes cuidados, eu acho que as pessoas podem sair de casa. E até devem, para o bem-estar, e vou falar um bocadinho da saúde mental, para o bem-estar e para a saúde mental e emocional dos adultos e das crianças. Relativamente aos hospitais em particular, ou centros de saúde, neste momento são dos sítios, eu atrevo-me a dizer, são dos sítios mais seguros para se ir. Porque quase todos os estabelecimentos de saúde estão com áreas bem definidas de casos Covid, casos não Covid, e, portanto, são dos locais que nós às vezes até brincamos entre nós, médicos, com os enfermeiros, com os auxiliares, a dizer que lá dentro a probabilidade de nós nos contaminarmos é muito mais baixa do que se formos às compras. Porque nós temos os meios de proteção, temos os circuitos bem definidos e isto protege-nos a nós e protege os utentes também. E é uma mensagem importante. Por um lado, não se deve abusar da ida aos estabelecimentos de saúde, quanto menos se for, melhor. Mas, por outro lado, não nos podemos esquecer que a saúde continua a necessitar de cuidados, mesmo que não sejam específicos para o coronavírus. E temos visto algumas situações, pessoas que atrasam demasiado a ir à urgência e depois a sua condição acaba por ter uma solução mais difícil. Portanto, não é fácil encontrar este equilíbrio e não há uma linha bem definida para este equilíbrio. O que é importante é usar o bom senso. E tendo estes cuidados com as medidas de prevenção, acho que as pessoas podem tentar retomar dentro do possível alguma atividade normal. Eu tenho muito escrúpulo em dizer vamos retomar a vida normal, porque não podemos. Efetivamente, ainda não podemos retomar a vida normal, mas podemos retomar alguma atividade normal. E esta é que é a mensagem que é correta passar, desde que tenham estes cuidados. Okay. Então, retomar aos poucos a atividade normal. Mas há uma atividade, acima de tudo, que poderá ser, à partida, logo retomada e que não devia ter sido deixada de ter sido tida em conta, que é a vacinação. E este tema, acho que é premente nós dizermos isto aqui, muito claramente, que quem precisa de vacinação, o que é que deve fazer? A vacinação é fundamental e é errado atrasar as vacinas só por causa desta situação. Já acho errado atrasar por qualquer outro motivo, mas por este em particular, eu sei que aqui houve 2 problemas que, entretanto, já foram sendo mais ou menos geridos. Nós não nos podemos esquecer, e peço desculpa por este atalho, mas nós não nos podemos esquecer que isto é uma situação nova. É uma situação com a qual todos nós estamos a aprender dia a dia. Nós, profissionais de saúde, a população, os outros profissionais, nós vamos aprendendo. E no início houve algum receio de colocar as pessoas nos estabelecimentos de saúde. E, portanto, começou-se a atrasar aquilo que se achou que não seria prioritário. E a vacinação, erradamente, foi considerado algo não prioritário. Por outro lado, também as próprias pessoas tiveram receio de se deslocar aos centros de saúde. Portanto, os centros de saúde adiaram, as pessoas não foram vacinar pelo receio e adiaram também, e isto fez com que nós tivéssemos muitos milhares de vacinas que não foram administrados. Portanto, conselho claro e sem nenhum tipo de dúvidas. Por favor, retomem as vacinas que estiverem em atraso e mantenham a vacinação do Programa Nacional de Vacinação e das vacinas extra-plano nos timings normais. Não adiem vacinas. O coronavírus não veio substituir doenças. Veio-se acrescentar o panorama que nós já tínhamos. Portanto, a proteção que tínhamos para as outras, tudo aquilo que nos colocava bem do ponto de vista de prevenção de doenças antes do coronavírus, deve-se manter. Porque senão vamos ter o coronavírus mais as outras doenças. Principalmente agora que as crianças vão começar a sair mais. Se até aqui, apesar de tudo, as crianças estavam confinadas ao seu espaço e a probabilidade de contactar com esses micro-organismos era mais reduzida, a partir de agora, os pais vão sair para trabalhar, as crianças mais cedo ou mais tarde vão para as escolas e mesmo que não vão para as escolas vão contactar com adultos que andam cá fora. Portanto, por favor, vacinem os vossos filhos com as vacinas que estavam em atraso e mantenham os esquemas normais de vacinação. Por favor, não vamos estar a condicionar a saúde e tudo aquilo que nós construímos ao longo dos últimos anos. E voltando aqui à questão das máscaras, eu penso que também é importante nós esclarecermos, porque há pais que estão perdidos em relação a isto e nós temos recebido aqui neste fórum muitas perguntas de pais que perguntam muitas das vezes e de forma repetida quais é que são as melhores formas de nós protegermos
a partir de que idade é que é necessário andar de máscara, se põe viseira ou se não põe viseira às crianças. Eles estão perdidos, não sabem que Claro. estão a fazer bem, estão a fazer mal. E acaba por haver muita opinião que é quase considerada informação e nem sempre é assim. Portanto, também temos que ter esse cuidado. Primeiro aspecto fundamental, as viseiras não substituem máscaras. As viseiras servem para proteger os olhos. Os locais que nós temos que proteger são os orifícios naturais do nosso organismo. Olhos, nariz, boca. Estes são os locais com os quais o vírus não pode contactar. Então temos que os saber proteger de forma eficaz. As viseiras protegem os olhos e as máscaras protegem o nariz e a boca. Claro que, mesmo não tendo máscara, uma viseira acaba por diminuir um bocadinho o contacto, mas não garante proteção eficaz. Portanto, não é por pôr uma viseira a uma criança que vamos deixar de pôr a máscara. Máscaras abaixo dos 2 anos, a probabilidade de as usar corretamente é muito baixa. Isto porque, se eu tiver uma máscara e tocar na máscara e assim for coçar os olhos, se eu contactei com as partículas de alguém que ficaram depositadas na máscara e muito bem, não me entraram pelo nariz e pela boca, mas eu toco nelas e assim vou tocar nos olhos, ou vou tocar no telemóvel e a seguir do telemóvel calço o nariz, tudo isto aumenta muito a probabilidade de contactar com o vírus. E as crianças, se nós adultos temos esta dificuldade, rapidamente damos por nós a coçar o nariz, a mexer nos olhos, a coçar a boca, rapidamente a fazer isto. Uma criança não vai conseguir controlar isso. Por isso é que, para além de usar a máscara, e vou dizer máscara acima dos 2 anos devem ser usadas de forma universal, para além disso temos que lavar muito bem as mãos sempre, regularmente, e se possível também, se a pessoa estiver fora de casa durante algum tempo, andar com um frasquinho do gel alcoólico para ir desinfetando as mãos, precisamente porque nós vamos contactando, seja com máscara, seja com as superfícies. Agora, de forma inequívoca, acima dos 2 anos deve-se usar máscara desde que a criança tolere, abaixo dos 2, por rotina, não está propriamente recomendado, mas se for bem usado e se não for por períodos muito longos, as crianças podem usar. Se for por períodos longos, também há aqui a questão da respiração e tudo, e portanto, se calhar, não, abaixo dos 2 anos, mas se for por períodos curtos e se for bem usado com alguma supervisão dos pais, pode-se usar, não é errado. Ok. Eu vou tentar ser muito curto porque temos já imensas perguntas a cair. Estamos neste momento. Também. Teria que ser mais curto, ok. Eu vou tentar ser o mais curto possível também em relação a fazer as minhas perguntas, para tentar dar espaço a uma série de gente que pergunta aqui como é que é com o voltar à escola, como é que é com estas coisas todas. Essa é a pergunta que eu estou à espera, essa é a pergunta que mais tenho feito. Eu, por acaso, tinha uma outra pergunta um bocadinho diferente em relação às crianças, que era a seguinte: o que é para mim, que sou pai, não sou, mas imaginemos que sou pai, o que é para mim importante que faça com que eu tenha que ir com o meu filho às urgências? O que é para mim importante que faça com que eu tenha que ir com o meu filho a um pediatra? Não de forma urgente para um hospital, mas a um pediatra. E uma consulta urgente. O que é normal para mim para eu continuar, de alguma forma, a dar alguma medicação que eu posso dar em casa e controlar depois a sintomatologia associada, os sinais e sintomas, seja febre, seja secreções, seja o que seja. O que é que para mim, como pai, é importante eu saber? Esta é uma pergunta que nós já vamos falar para aí durante 3 ou 4 horas. Porquê? Não vou fazer isso, não precisa ficar aflito. Isto porquê? Porque depende um bocado dos sintomas que a criança tem. Agora, para aqueles mais frequentes, primeiro, perceber que neste momento o que está definido pela Direção-Geral de Saúde para crianças e para adultos é igual. Febre, tosse ou dificuldade respiratória, basta um deles enquadra-se num caso suspeito de infecção por coronavírus. E sendo um caso suspeito de infecção por coronavírus, um dos procedimentos que vamos ter sempre que ter é o teste do coronavírus. Agora, a maior parte das situações que têm febres, que têm tosses, neste momento, a maior parte das situações não são infecção por coronavírus. Só que até prova em contrário são tratadas como tal. O que é que também nós temos que perceber? É que a infecção pelo coronavírus é uma virose como outra qualquer. O que cura a infecção pelo coronavírus, principalmente em crianças que o risco de complicações é baixíssimo, o que cura verdadeiramente esta infecção é o tempo. É esperar. É aguardar. Claro que não se interessa fazer os testes para ir monitorizando, precisamente porque é uma doença nova e ainda estamos a aprender com ela, mas também porque sabemos que ela demora muito a negativar no tempo e o risco de contágio existe. Agora,
Respondendo de forma mais ou menos clara à sua pergunta. O primeiro aspecto é ter sempre em conta quando uma criança está doente, o seu estado geral. Todas as crianças ficam mais choquinhas, ficam mais cabisbaixas quando estão doentes, mas geralmente, por exemplo, quando têm febre, quando baixa a febre, elas até rebitam. E tem momentos em que vão brincando, não estarão a 100%, mas se a criança estiver com um estado geral razoavelmente bom, podemos sempre aguardar. Não precisamos de ter nenhuma reação intempestiva. Já não precisávamos antes, mas muito menos agora. Mas, se a criança tiver febre, tosse ou dificuldade respiratória, o que faz sentido é haver um contacto telefónico ou com o SNS 24, que neste momento é o interlocutor da população com o serviço de saúde, ou então com o médico assistente. Ou um ou outro ligam, têm esses sintomas, e a partir daí a triagem vai ser feita ou pelo enfermeiro que está no SNS 24 ou pelo médico assistente, que perante a avaliação da situação, e o que vamos avaliar basicamente é tentar perceber se há os tais sinais de alarme. Eu não vou conseguir detalhá-los todos porque depende dos sintomas, mas o estado geral, a resposta à medicação, se tiver dores, a localização das dores, se existe algum sinal daquela dor que nos possa pôr mais em alarme. Portanto, tudo isto depois será avaliado ou pelo enfermeiro da SNS 24 ou pelo médico assistente, e a partir daí o encaminhamento deve ser feito por um profissional. Se nós conseguirmos manter esta barreira inicial entre a população e o recurso aos estabelecimentos de saúde, conseguimos garantir aquilo que temos neste momento, que é uma baixa afluência aos serviços de urgência, que nos permite trabalhar com muito mais qualidade e com muito mais segurança para todos. Porque não temos aqueles recursos ao serviço de urgência só porque a pessoa está preocupada, mas sem grande motivo. Portanto, as pessoas neste momento, seja por elas, porque têm um bocadinho mais de receio, seja porque estão a ter esta triagem inicial telefónica por um profissional de saúde, estão a dosear as idas aos estabelecimentos de saúde, e volto a dizer, para nós profissionais, esta é a melhor forma de trabalhar, porque não tendo um número astronómico de casos, podemos dar mais qualidade ao atendimento e garantir todos os passos e procedimentos que vão garantir a segurança da criança e dos profissionais, que também é importante. Portanto, estado geral, resposta à medicação, são dois aspectos transversais a todos os sintomas. Depois, depende de cada caso e teria que se ver situações concretas. Claro. Cada caso é um caso, não é? Mas convém tentarmos perceber isso da melhor forma. Aquela regra do febre há 3 dias, tem que ir à urgência e ainda se coloca. Pode colocar, porque aqui a dificuldade que nós temos é febre neste momento é critério para suspeita de infecção por coronavírus. E as suspeitas de infecção por coronavírus devem ser testadas. Se nós tivermos forma de fazer este teste na retaguarda, e já há várias unidades que fazem fora dos estabelecimentos de saúde, é o ideal. Porquê? Porque se for só para testar, se a criança estiver bem e for só para testar, testa e depois mantém-se a vigilância em casa. E neste momento nós até temos programas de vigilância no domicílio. Não sei se já falaram aqui ou não, mas existem programas de vigilância no domicílio. Isto é ótimo. Para além dos hospitais, os serviços, principalmente de pediatria, em vários pontos, já têm isto implementado há muito tempo. Neste momento temos mesmo um sistema de vigilância da Direção-Geral de Saúde. Portanto, se nós conseguimos manter a vigilância à distância, é ótimo. Temos aqui vigiando os chamados sinais de alarme, e isso, às vezes, por telefone, nós conseguimos perceber. Mas, se a criança estiver com um aspecto gravemente doente, por favor, não esperem. Nós estamos lá para dar solução. Está bem? Portanto, este é um aspecto importante. E entre a urgência e o 112, qual é que é o critério de eu, como pai, ligar para o 112 ou ir a uma urgência? O que é que define aqui esta barreira? 112 é só para emergências. Se não for uma emergência, deve-se ligar para o SMS 24. É o 808 24 24 24. Isso é uma linha que são sempre enfermeiros que atendem, portanto, são profissionais de saúde, conseguem fazer uma triagem telefónica segundo uma série de algoritmos que estão estabelecidos e segundo até, às vezes, com a opinião deles também é importante. Portanto, esse deve ser o principal interlocutor. O 112 é para emergências. Ok. Às vezes, se a pessoa estiver muito atrapalhada, não conseguiu a chamada, porque também o volume de chamadas é grande, não conseguiu logo, e se a criança não estiver bem, vão para a urgência. Também não é por aí. Mas se virem que a criança está razoavelmente bem, acho que faz sempre sentido haver essa chamada inicial. Até porque estas linhas foram reforçadas. Portanto, entretanto, sim. dar alguma prática.
Ora bem, eu acho que vamos começar então por perguntas, não é? No que respeita a crianças, vamos à primeira, no que respeita a crianças com necessidades especiais, o que os pais podem fazer estando em confinamento? Isso, essa é uma pergunta super difícil, porque está a ser bastante complicado gerir a questão da escola à distância. Penso que será um bocadinho por aí, necessidades especiais, necessidades educativas especiais. Pronto. Gerir a escola à distância está a ser muito difícil para os pais. Se forem crianças que têm necessidades educativas especiais, muito mais, porque aquele apoio que tinham do ensino especial em casa não existe. Eu sei que há algumas formas, estão-se a fazer algumas formas com um apoio mais personalizado, mas é extremamente difícil. Eu aí o conselho que dou, se estiverem com dificuldade em gerir isto, é contactar a diretora de turma e o agrupamento e expor a situação. Terá que ser, depois vai depender do tipo de necessidade, mas tem que se arranjar uma solução para ajudar estes meninos. Porque se os meninos sem necessidades educativas especiais estão um bocado perdidos com esta escola à distância, os que têm efetivamente necessidades especiais, torna-se muito mais complicado. É preciso tempo e é preciso paciência, que também não é fácil. E eu aí acho que tem que haver um contacto muito próximo, muito chegado entre os pais e os diretores de turma para encontrarem soluções personalizadas. Porque se já o ensino especial acaba por ser bastante personalizado, assim à distância muito mais tem que ser. Vamos a outra pergunta relativamente às crianças que acabam por ter mais dificuldade de estar tanto tempo fechadas. Quais são os conselhos que se podem dar neste caso aos pais? Primeiro conselho, em segurança, saiam de casa por períodos curtos e, se possível, até mais que uma vez por dia. Mantenham a segurança, falamos disto há bocadinho, com esta segurança, por favor, saiam um bocado de casa. Passeiem, corram, joguem à bola, façam o que quiserem. Não contactem com outras pessoas, isto é importante, mas façam atividade física, e isto é importante porquê? Porque ajuda as crianças a gastar alguma energia, ajuda as crianças a desenvolver-se do ponto de vista motor, e isto é muito importante, e ajuda as crianças em idade escolar a estar mais predispostas à aprendizagem. Isto está estudado que a atividade física ajuda na predisposição a aprender. Portanto, se a criança conseguir fazer um bocado de atividade física, 15, 20 minutos, meia hora que seja, estará muito mais disposta a participar nas atividades académicas. Portanto, este é o principal conselho. E depois tentar encontrar, com alguma negociação e com alguma participação de toda a gente, atividades lúdicas em casa que permitam a criança estimular áreas diferentes das atividades académicas e que permitam encontrar pontos de encontro e que ajudem as famílias a viver com qualidade. Quantidade de tempo agora têm, que era aquilo que não tinham, mas temos que continuar a prezar a qualidade. Portanto, encontrar esses momentos de qualidade, negociados parte a parte, que às vezes deve ser cedência de um, cedência de outro. Tudo isto ajuda a reforçar os laços e as relações familiares, que são muito importantes. Muito bem. Vamos aqui a outra. Que sinais devemos ter particular atenção ou que sinais assim mais subtis é que podem existir quando os nossos filhos podem estar a cair em pensamentos negativos e então, como gerir esta ansiedade? Qual é que é a melhor forma? Assim, mais uma vez vai depender da idade. Se forem adolescentes, que geralmente é o que preocupa mais os pais, todos nós sabemos que é perfeitamente normal os adolescentes passarem por uma fase em que se isolam no quarto, em que não querem grandes conversas, e isto, se isso já é evidente quando coexistem com os pais 2, 3 horas em rotinas familiares, estando o dia todo em casa, isto vai ser mais notório ainda. O que é importante nós percebermos é se este isolamento é só um afastamento dos pais e mantém o contacto, neste momento, à distância, pelas redes sociais com os amigos, vão falando, vão jogando online, vão trocando mensagens. Se houver só este afastamento dos pais, mas o adolescente mantiver esse contacto social, isto é muito mais tranquilo. Agora, se for um isolamento total, com toda a gente, que nem conversa com ninguém, não tem interesse de estar com ninguém, nada. Se for um isolamento com agressividade permanente, são 2 sinais de alarme que devem preocupar os pais. Sendo crianças mais pequenas, a maior parte das vezes elas não manifestam pela tristeza, manifestam pela irritabilidade e pela impulsividade, vão conversando com eles e, acima de tudo, um conselho importante: não passem para os vossos filhos as preocupações que são de adultos. E isto vê-se muitas vezes. Portanto, respondam às dúvidas deles, transmitam-lhes tranquilidade e segurança, não mintam,
Mas não queiram que eles sofram só por vocês estarem a sofrer. Nem tentem incutir isso aos miúdos. Portanto, mais do que estar a injetar informação, acho que é importante responder com objetividade e tranquilidade. De um modo geral, se as crianças sentirem segurança da parte dos pais, elas vão ter o equilíbrio emocional que necessitam. Ok. Vamos então a mais outra, e àquela clássica que já estava à espera, não é? Isto, já várias pessoas perguntaram sobre a mesma questão. Como é que é possível que neste momento sejam as crianças a ir para lá? Porque as crianças gostam de se tocar, empurrar, mexer, e é sempre bastante complicado e delicado nós conseguirmos, nesta fase, tentar um distanciamento social, porque eles nem sequer sabem o que é que isso é, não é? Nas creches não se consegue, nos jardins não se consegue. Na escola pode-se conseguir um bocadito, mas também não se vai conseguir de forma eficaz. Temos de tentar analisar isto de vários pontos de vista. Há estudos que demonstraram, e portanto, também já foram um bocadinho postos em causa, mas que demonstraram que das medidas mais eficazes para conter a propagação do vírus foi o encerramento das escolas. E, portanto, um dos receios que nós temos é o reabrir as escolas poder agravar muito a transmissão do vírus, precisamente por essa proximidade física que nas crianças é natural e é quase impossível de controlar. É verdade, e esse é um receio que nós temos que ter, principalmente para proteger os nossos familiares mais idosos e com doenças crónicas. Mas, por outro lado, nós também temos que perceber que não é possível reabrir as atividades económicas e os trabalhos dos pais sem dar retaguarda às famílias. Os pais não podem trabalhar se não tiverem onde deixar os filhos. E eu sei que continua a haver subsídios, continua a haver apoios, mas o que eu também tenho visto é que há muita gente a arriscar-se a ficar no desemprego se decide ficar em casa. Porque, claro. por muito ilegal e errado, eu vou dizer errado que isto seja, há entidades patronais que estão a fazer isto. E pronto, nós temos que ter esta cautela e perceber que para os pais retomarem os seus trabalhos, tem que haver soluções para locais onde as crianças possam passar o dia. Podemos discutir, pode haver os avós, e essa é uma discussão que se calhar também é um bocadinho melindrosa, porque os avós, na maior parte deles, serão grupos de risco. Ou então, abrem-se as creches e os jardins. Se me perguntarem se eu fico seguro e tranquilo com esta abertura, enquanto médico não fico muito. Mas não é pelas crianças. Eu, pelos pais, posso tranquilizá-los e dizer, olha, pelo seu filho, mesmo que apanhe o coronavírus, a probabilidade de correr mal é baixíssima. Eu não vou dizer zero, porque se costuma dizer que na medicina e no amor nem nunca nem sempre. Mas o risco de complicações é baixíssimo. Portanto, para as crianças em si, eu não vejo que isto seja um risco acrescido muito significativo. Para os pais, sim, porque se os filhos apanharam a transmitir, e para todas as pessoas que convivem com as crianças, também. Como nós não sabemos o que é que vai acontecer agora com este reabrir das medidas, como nós não sabemos quais são as normas, porque elas também devem estar a sair agora da Direção-Geral de Saúde relativamente às escolas, às creches, aos jardins, devíamos reduzir o número de crianças por sala, devíamos manter uma ventilação pelo menos 2 horas por dia das salas, devemos tentar ter aqui uma série de regras. Como nós ainda não sabemos, eu acho que faz algum sentido, nos casos em que é possível as crianças permanecerem em casa, pelo menos nos primeiros tempos, é sensato. Parece-me sensato. Volto a dizer, não é pelo risco da saúde das crianças, mas é pela questão da saúde pública. Mas também volto a referir isto quando é possível, porque se não for possível, não acho que deva aqui haver um fardo muito grande para os pais, nenhum peso na consciência enorme, porque têm que levar os filhos, porque se tiverem que ir trabalhar, efetivamente os filhos vão ter que ir para algum lado. Portanto, se possível, para resumir, se possível, pelo menos nos primeiros tempos, aguardar para ver e continuar em casa os que podem, se não for, que vão, com a tranquilidade que para as crianças, mesmo que apanhem infecção, a esmagadora maioria é pacífico e passa por eles, muitas vezes, sem se dar bem por isso. Portanto, fiquem tranquilos, não deixem de dormir por causa disso. Ok, muito bem. Agora, como isto está a ser um bocadinho complicado gerir tanta questão, tanta pergunta que está a ser feita neste momento, e já por várias vezes... Teatro tem este condão. O que é que vão? Chovem perguntas. Nós podemos ir às compras, chovem sempre perguntas, quando eles estão a fazer a mão, chovem perguntas. Portanto, nós podemos fazer outro direto para a frente, não há problema nenhum. Muito obrigado, doutor Hugo.
e são várias as pessoas que estão neste momento online, já tivemos aqui por várias vezes perto de 1000 pessoas a assistir. Vamos pedir ajuda e vamos pedir ajuda à doutora Sandra Cerdeira, que também é médica e também tem algumas perguntas, esteve a selecionar algumas perguntas aqui do que estão a fazer e tivemos aqui a fazer este trabalho de background para conseguirmos responder pelo menos algumas e tentarmos agregar algumas destas questões. Doutora Sandra, muito boa noite. Olá, boa noite. Boa noite, doutor Hugo. Como está? É um prazer tê-lo aqui no nosso grupo também e tem estado a responder às perguntas mais importantes. Parece-me que já estou um bocadinho atrasada, já responderam a maioria delas e às mais relevantes. Se calhar colocaria apenas uma que tenho verificado ao longo do tempo, tem sido... os pais têm questionado sobre a presença e o contacto com os avós, se efetivamente, porque há alguns que têm que voltar ao trabalho, claro, e se é recomendável e se é preferível deixar as crianças com os avós ou como alternativa colocá-las na creche. Efetivamente, o que é que o doutor acha? Se é uma opção pessoal, o que é que acha? Há sempre a questão da opção pessoal, mas vamos tentar perceber, e eu disse há bocadinho e vou repetir, isto é tudo uma situação nova para nós estamos a aprender, e vamos aprendendo com a nossa experiência em Portugal, vamos aprendendo com a experiência dos outros países. Há uma coisa que neste momento ninguém pode questionar, é que Portugal, até agora, teve um comportamento muito bom, e isto reflete-se nos nossos números. Os nossos números não são obra do acaso, não são porque o coronavírus é mais simpático connosco do que com os outros povos. Os nossos números são bons porque nós, portugueses, nos portamos bem. E o portar bem aqui é sem nenhum sentido pejorativo, é mesmo portar bem porque fomos cumprir as recomendações. E uma das recomendações que nós tivemos foi evitar o contacto das crianças com os idosos. Pois, exato. Pois eu, como médica, também tenho fomentado essa informação, mas obviamente como pediatra... É arriscado estarmos a garantir que é uma boa opção as crianças estarem com os avós. É arriscado porque nós temos experiências de outros países onde isto não foi uma recomendação formal e não correu bem, mas há outras recomendações diferentes das nossas. Portanto, nós não podemos isolar esta de todas as outras. Teoricamente, acreditando que as crianças são contagiosas, também há estudos contraditórios em relação a isto, mas acreditando que as crianças são, efetivamente, podem ser portadoras e ser contagiosas, parece-me claro que se deve evitar o contacto de qualquer pessoa que seja potencialmente contagiosa com os grupos de risco. E daí, parece-me preferível que as crianças vão à creche e continuem com os pais do que ficar em casa dos avós. A não ser que fiquem internados na casa dos avós, mas aí passamos de um lado ao outro. Portanto, não acho que seja, até porque os pais estão a retomar o trabalho, se os pais contagiam as crianças, até podem não ser as crianças que apanham primariamente. Exato. Os filhos vão contagiar os avós. Portanto, parece-me prudente, pelo menos nestes primeiros tempos, nós estamos a aprender todos os dias, até temos uma informação consistente em contrário, parece-me mais prudente ir para uma creche do que ficar com os avós. Por muita pena minha que eu tenho, porque eu acho que o papel dos avós na vida dos netos é fundamental. Exato. É insubstituível. E o papel dos netos na vida dos avós também. E sabemos que há avós que até estão a passar por momentos de solidão. E isto a mim faz-me doer o coração. Mas pelas crianças e pelos avós. Mas por uma questão de precaução, à luz do que se sabe hoje, não temos evidência nenhuma para ainda aconselhar as crianças a ficarem com os avós. Portanto, objetivamente, entre ficar com os avós ou ir para a creche, parece mais sensato ir para a creche. Ir para a creche. Pois, eu também partilho dessa opinião. Do ponto de vista de saúde pública, do ponto de vista de saúde emocional, não concordo tanto, mas neste momento está mais a saúde pública do que se calhar do que a emocional, pelo menos ainda durante mais algum tempo, enquanto for possível. Mas também estamos a falar de uma situação que não vai durar eternamente. Eu penso que as pessoas também têm que lidar com isso e tentarmos reduzir... Embora isto, não temos propriamente ainda um fim à vista. E as pois não. Se convencer disto. E é importante que se perceba isto. Isto não é uma situação de mais 15 dias, como começou as pessoas achavam no início, achavam que eram 15 dias de quarentena. Não. Exato. Isto
temos que ser claros, até aparecer uma vacina no mercado, isto não tem solução definitiva. Temos que ser claros. Falamos há um bocadinho da importância das vacinas e temos mesmo que reforçar que neste momento a nossa saúde mundial está nas mãos de uma vacina. Pois. Se as vacinas já antes era fácil justificar a sua importância, atualmente é de caras. As pessoas têm que perceber, são as vacinas que nos vão tirar desta situação. Seja daqui a um mês, daqui a 6 meses, daqui a um ano, daqui a 10, quando surgir. Não vai ser daqui a 10, não fiquem preocupados, mas nós só vamos sair desta situação quando vier uma vacina. Até lá podemos ter altos e baixos, podemos ter só altos ou só baixos, mas solução definitiva chama-se vacina. De forma clara. Muito bem. Outra questão que tem chegado, e eu tenho estado aqui a ver também, em relação, por exemplo, aos chamados grupos de risco, porque se até os próprios adultos ficam na dúvida e pessoas com problemas respiratórios, e depois isto é um campo muito abrangente, não é? Vai desde uma sinusite a uma pessoa com DPOC. Nas crianças, as questões que nos têm chegado relacionam-se efetivamente com alguns problemas, com asma, por exemplo, e quais os cuidados a ter no caso da criança ter efetivamente uma patologia respiratória de base e que se encaixe, digamos assim, dentro do chamado grupo de risco, porque mesmo a asma é contraditório, porque se ela estiver bem controlada, e queria saber a sua opinião em relação a isto, e os conselhos também a dar aos pais que têm crianças com patologias graves, também como é que eles deverão proceder, isto em termos mais genéricos, porque também não podemos estar a responder individualmente a cada patologia, não é? Claramente nós temos grupos de patologias que, mesmo sendo a infecção pelo coronavírus uma doença nova, e nós estamos a aprender com ela, há grupos de patologias que são de risco, porque são de risco para todas as doenças respiratórias, e o coronavírus é uma infecção respiratória. Portanto, crianças que tenham imunodeficiências, que têm um problema no seu sistema imunitário, são de risco. Crianças com doenças respiratórias que predisponham a infecções respiratórias de repetição são de risco. Um exemplo típico e clássico é a fibrose quística, mas há outras. Crianças com problemas cardíacos graves, que precisam de fazer medicação e que estejam ali no limbo, dando assim para uma insuficiência cardíaca, são claramente de risco. Crianças com doenças neurológicas e atrasos de desenvolvimento que dificultam a limpeza das vias aéreas, porque os músculos respiratórios não trabalham tão bem, são claramente de risco. As outras, nós podemos presumir que são, mas não temos, mais uma vez, uma evidência forte. Nós médicos temos este defeito, gostamos sempre de ter evidências fortes para quase tudo. Exato. E sempre é possível, portanto temos que usar bom senso. O caso mais típico é a asma, e tem havido imensas perguntas se a asma é uma doença que transforma a criança, que torna a criança uma criança de risco ou não. Se for uma asma controlada, à partida, o risco é mais baixo, mas ninguém consegue dizer que estas crianças não têm um risco acrescido. E depois temos outra questão, depende do que é que está a controlar a asma, porque se for uma criança que está a fazer um corticoide, o que as pessoas chamam de cortisona, para controlar a asma, um dos efeitos laterais possíveis dessa medicação é baixar as defesas. Portanto, vamos dizer que uma asma controlada não é de risco, mas se baixamos as defesas já é. Portanto, temos que... Isto é um bocadinho difícil de tabular de forma muito rigorosa. Agora, qualquer doença respiratória, e eu vou incluir aqui a asma, é potencialmente de risco. Mesmo não estando estabelecido, deve ser tratado como sendo de risco. E qualquer criança que pertence ao grupo de risco tem que estar mais resguardada do que as outras. E essas crianças devem evitar, ainda mais do que as outras, um contacto com outras crianças e com outros adultos que não os coabitantes. E os pais dessas crianças têm que ter um cuidado redobrado, retomando a sua atividade profissional ou nas atividades do dia-a-dia, quando vão às compras, quando vão fazer outra coisa qualquer, porque trazendo o vírus, estas crianças são potencialmente de risco. Mas também gostava de deixar aqui uma boa notícia, é que mesmo com as crianças de risco, o coronavírus, neste momento, a nível mundial, temos muito poucos casos de complicações graves em crianças, mesmo no grupo das crianças de risco. Isto não deve fazer com que os pais baixem guardas, como é lógico, de todo, isso seria imprudente, mas deve tranquilizar um bocadinho, sossegar e manter alguma normalidade, resguardando mais estas crianças do que as outras. Parece-me que será um bocadinho por aí.
tem que partir também do bom senso. Pelo menos aquilo que nós temos recomendado no grupo é, quando há dúvida se a patologia de base, se a doença que a criança tem ou apresenta, se há dúvida na sua gravidade, do que é que representa exatamente essa patologia face à pandemia, os pais deverão falar sempre com o pediatra, com o médico assistente, até para ficarem mais tranquilos, e portanto nós também não podemos partir do princípio, não podemos encaixar toda a gente neste saco de grupo de risco, porque, como disse... E na dúvida, podemos pecar um bocadinho por excesso nas medidas de prevenção. Não é na preocupação excessiva. Exato. De prevenção, isso é um bocadinho mais rigoroso. Pronto, aí pecar por excesso não é pecado. Pois, isso leva-me a outra questão que penso que também já abordaram, a maioria delas já foram abordadas aqui, mas no outro dia recordo-me que houve uma mãe que mostrou preocupação, ou pelo menos questionou o facto de poder levar, ou de não ter alternativa e levar a sua filha ou o seu filho de 18 meses ao hipermercado, porque depois, por um lado, não pode usar máscara e depois se é recomendável o uso de viseira. Pronto, por aí já falaram neste aspecto, a questão é a ter que levar para situações que realmente, em que o pai não tem outra alternativa, o que é melhor? Se puder deixar a criança em casa, obviamente com alguém de confiança, se tiverem que ir... O ideal é levar, se fosse uma criança pequenina, no seu carrinho. Não ter um carrinho de compras, não ter... Muito que se desinfete o local onde se coloca as mãos, quer dizer, as pessoas encostam-se aos carrinhos, nós vemos isso. Pegam nos outros lados, pousam, mexem. Portanto, levar o carrinho de passeio, eu sei que às vezes pode ser difícil gerir um carrinho de compras e um carrinho de passeio. Mas este é um conselho importante. Se a criança estiver no seu carrinho e estiver afastada dos locais onde pode mexer, à partida, só com esta medida muito simples, estamos a garantir uma proteção muito grande. A questão da prevenção da via aérea. Não usando máscara, nós isto não conseguimos garantir muito. Mas se nós não pararmos a falar com ninguém e se formos andando, a probabilidade de contactar com o vírus é baixíssima nesses locais que somos sempre de passagem. Portanto, sem doer a alma, acho que podem, tentando manter um pouco estes cuidados. E o carrinho de passeio aqui pode ser um bom aliado. Exato, e assim também previnem realmente a questão da viseira. Contagem. Não substitui a máscara, mas funciona, portanto, não é... Pronto, a viseira, o que penso que a minha preocupação como médica será mais a confiança nos materiais e a certificação, porque enquanto que as máscaras nós já temos mais conhecimento, já inclusivamente máscaras comunitárias certificadas, já sabemos que crianças a partir dos 6 anos, só a partir dos 6 anos é que é recomendável o uso de máscara. Mas em relação às viseiras, tem-nos também chegado perguntas nesse aspecto, se a criança quando vai dar um passeio ou se efetivamente tiver que ir para uma superfície um local fechado onde há mais gente, se devem usar chapéu e viseira, qual é a forma mais correta? Porque sinceramente eu até fiz uma pesquisa e não encontrei material de confiança e portanto também não sei até que ponto é que... Qual é a sua opinião em relação a isto? Eu disse há bocadinho, a viseira não substitui a máscara de todo. A viseira serve essencialmente para proteger os olhos. Portanto, nariz e boca não estão protegidos de forma adequada como a viseira. Claro que é uma barreira física. Se for uma viseira baixa, ninguém pode dizer que a proteção é zero. Mas não é uma proteção que garanta segurança a ponto de substituir a máscara. Claro. Agora, se usar a viseira ou não usar nada, o que é melhor? É usar a viseira. Não tenho dúvida. Se a criança tolerar, não tenho dúvida. É melhor usar a viseira do que não usar nada. Mesmo em crianças portanto, nesta faixa etária de 1 ano ou até... Se a criança tolerar, eu não consigo garantir que estamos a proteger 5%, 10%, 20%, 30%, 50%. Não consigo garantir. Ninguém consegue garantir isso. Claro. Mas, nada. Claro, a barreira vale tanto como valem os acrílicos nos postos de atendimento. Pois. No fundo é a mesma coisa. E põe-se. E é uma exigência, digamos assim. Portanto,
Parece que era capaz de ser engraçado ter uma ideia agora assim de repente, era capaz de ser engraçado para as crianças tolerarem, fazer umas pinturas na própria viseira, uns bigodes de um gato, uns coraçõezinhos para as meninas e umas bolinhas assim ao lado da cara que não interfira com a visão. Quase uma pintura facial na viseira e eles verem-se. Talvez para aqui, para a adesão ser um bocadinho maior e as crianças gostarem de usar. O que é importante é isso, as crianças têm que ser confortáveis, porque se for uma guerra, não vale a pena, quer dizer, para estar a criar guerras, não vale a pena. Arrancam fora. Pois, e já... Vamos mexer e vamos pegar e vamos mexer e não vale a pena. Ou a criança tolera, ou ainda não vale a pena. Continuam as perguntas sobre riscos, a dizer criança prematura se é risco, criança com diabetes se é risco, criança com insuficiência renal é risco. Obesidade, se é risco, também é uma pergunta. Assim, nenhuma dessas situações está estabelecida inequivocamente como de risco. Mas também nenhuma dessas situações está estabelecida inequivocamente como não sendo de risco. O que é que nós devemos fazer neste caso? É extrapolar aquilo que sabemos das infecções respiratórias de outras para estas doenças de base. Porquê? Porque o coronavírus, nas crianças, comporta-se como uma infecção respiratória, desculpem-me a expressão da leveza, mas banal. Pois. E comporta-se como uma virose respiratória comum, nós podemos extrapolar. Não é 100% seguro, mas a probabilidade de acertarmos é enorme. Porque, efetivamente, aquilo que nós temos visto é que o comportamento é esse. Portanto, doença renal, se não estiver a tomar nenhum imunossupressor, nenhum medicamento que baixe as defesas, à partida, o risco não será assim significativo. Na diabetes, já não é exatamente assim, porque há sempre um risco de baixa das defesas na diabetes. Portanto, pode, efetivamente, haver aqui um risco um bocadinho aumentado. Já não lembro quais eram as outras. A obesidade parece ser um fator de risco. Parece ser nos adultos, e nós vamos pegando um bocadinho a informação dos adultos e extrapolando para as crianças, mesmo que não seja exatamente igual. Até associado, se calhar, a outras patologias, não é? Porque a obesidade sendo um síndrome. Interfere com o funcionamento do sistema imunitário, com as nossas defesas e, portanto, condiciona um pouco a capacidade de resposta. Para além de condicionar também a resposta do ponto de vista respiratório. Porque exato. Uma pessoa, às vezes, tem mais dificuldade em responder do ponto de vista respiratório. Tem também aqui sobre crianças que estão a tomar... Peço desculpa, eram os prematuros que tinham questionado. Sobre os prematuros, nós não sabemos muito bem. Agora, a prematuridade é um fator de risco para muitas doenças típicas da infância, para muitas doenças respiratórias. Portanto, se for um prematuro que ainda é pequeno, faz sentido considerá-lo grupo de risco. Mais uma vez, é pecar um bocadinho por excesso, porque isto a única coisa que vai fazer é redobrar as medidas preventivas. E isso mal não faz nenhum. Nenhum mesmo. Ok. Ia perguntar uma coisa. Desculpa. Continuam a chover perguntas. Da doença renal também já disse que não havia nada de... Eu ia colocar uma, João, se me permites, que é em relação, que acho que é importante desmistificar aqui a questão da vacina da BCG. Porque, e já temos aqui algumas perguntas em relação a isso, inclusivamente uma mãe pergunta se pode pedir à pediatra para prescrever a vacina do BCG, porque nós sabemos que não faz parte, não é vacina obrigatória, digamos assim, é só recomendável para certos grupos específicos. Aquilo que nós temos visto ao longo das últimas semanas e dos últimos meses é o surgimento de possíveis associações estatísticas de prevenção e de gravidade da doença. E houve uma associação estatística que foi nos países onde há mais vacinação pela BCG, parece haver menos casos de coronavírus. Isto é, em determinado momento da curva. E nós já vimos que a curva sofre muitas oscilações. Temos o caso em Portugal agora, que não mudou nada, e de uma semana para a outra nós temos o dobro dos casos de infecção. E estes casos que temos aumentado agora não têm nada a ver com o desconfinamento. Nada, porque o desconfinamento vai se sentir daqui a 2 semanas se houver alguma repercussão. Nós podemos acreditar que vai ou que não vai haver, isto é especulação. Mas haver repercussão é só daqui a 2 semanas. Portanto, a curva comporta-se de forma não matemática. Portanto, nós já assistimos a dezenas de previsões matemáticas e nenhuma acertou. Nenhuma, porque isto vai depender dos comportamentos. Portanto, há associações estatísticas que são feitas em determinado momento.
e houvesse associação estatística com a BCG em determinada população e levantou-se a hipótese, e muito bem, de que eventualmente poderia haver algum fator protetor. Isto não está provado. Não está provado que haja nenhum fator protetor, que não haja nenhum papel protetor da BCG para a infecção pelo coronavírus. Portanto, até isso se comprovar, não existe. Pois não, temos de estabelecer aqui uma relação direta que é extremamente difícil dizer que... É difícil. Não é? Eu não posso dizer que a minha camisa é vermelha até prova o contrário, não. Pois, exato. Se me dizerem que a minha camisa é vermelha, vou ter que me provar isso. E com a questão da BCG, isso passa-se de forma clara. Portanto, não existe nenhuma evidência, eu vou dizer sequer mediamente robusta, para nós conseguirmos afirmar essa relação. E não existindo, não acho que isso deve ser uma preocupação. Por outro lado, a BCG, neste momento, é uma vacina que está incluída no Programa Nacional de Vacinação só para grupos de risco. E esses grupos de risco estão claramente estabelecidos pela Direção-Geral de Saúde. Fora os grupos de risco, as pessoas não podem tomar esta vacina mesmo que queiram. Porque a vacina não está à venda. E, portanto, também não deve ser uma preocupação para os pais, porque mesmo que houvesse essa associação, a vacina não pode ser comprada. Isto teria sempre que ser uma tomada de posição da Direção-Geral de Saúde. E teria que haver uma evidência científica robusta, como disse, não é? Teríamos que ter... Mesmo que houvesse, não havia forma nenhuma de contornar o sistema. Pois. Para ter acesso universal à BCG, teria que ser a Direção-Geral de Saúde a incluir a vacinação universal no Programa Nacional de Vacinação. Porque enquanto nós temos vacinas deste plano que os pais podem comprar, se assim entenderem, a BCG não. E portanto, claro, se a BCG não existe, eu gostava de que os pais não se preocupassem com isso, porque também não podem fazer nada em relação a isso. Acho que nós temos muitas preocupações, pudermos retirar algumas. Acho que é um bom princípio. Exatamente. Eu estava aqui realmente a ver se encontraria outras perguntas diferentes, porque nós também já falaram sobre a importância das vacinas, da vacinação, cumprir com o plano de vacinação, independentemente da pandemia. Temos aqui uma a perguntar se existe alguma técnica, alguma... O João está sem som. Está a falar e nós não estávamos a ouvir. E agora, conseguem ouvir? Eu estou... Continuamos sem ouvir, João. Eu estou a ouvir, não sei se queres colocar a questão. Consegue ouvir agora? Não, estou a ouvir os lábios. Ok, não há problema. Ela fica minha interlocutora. João, estás-me a ouvir? Diz que eu menciono a pergunta, está bem? Que eu estou a ouvir. Diz lá, só um bocadinho, doutor. Estava aqui a ver uma pergunta também sobre a questão das cantinas, o ATL, qual é que é a melhor forma de esquematizar as crianças nas cantinas e de quantas em quantas cadeiras é que deve estar uma criança a comer e como é que conseguem operacionalizar isso? Eu essa até podia responder, mas vou deixar para o doutor Hugo. Portanto, basicamente o que estão a questionar é em relação depois aos espaços da ATL e as cantinas, quais são as medidas de segurança a ter, basicamente, o espaçamento, o número de crianças, provavelmente, quais são as medidas de segurança em termos de prevenção de contágio, mas isso também tem que ser a DGS a definir também. Mas... Por informação que eu tenho, brevemente vão sair normas da Direção-Geral de Saúde, precisamente para esses espaços, e têm que sair antes de reabrir, como é lógico. Claro. Há algumas medidas que são evidentes. Reduzir a lotação, portanto vamos ter, por exemplo, nas cantinas, que fasear as refeições, como é lógico, que há mais grupos de refeição, precisamente para ter menos crianças ao mesmo tempo no espaço e com um afastamento físico que garanta alguma segurança. Para além disso, aquelas rotinas normais do lavar as mãos, o cuidado redobrado na limpeza das superfícies depois de sair o grupo, antes de entrar o grupo seguinte, as mesas têm que ser desinfetadas, a questão dos talheres, dos pratos, dos copos, pronto, não haver um contacto, tem que haver circuitos diferentes. No fundo é aquilo que nós também fazemos nos estabelecimentos de saúde, temos circuitos diferentes para pessoas que preencham critérios, pessoas que não preencham critérios, e ali também terá que haver circuitos diferentes para o que está usado e o que não está usado. E o que não está. Mas mais ainda, e muito importante também, a ventilação adequada dos espaços. O uso de ar-condicionados e de ventoinhas, neste momento, não está aconselhado. Não sei se também já falaram disto aqui no sim, em estabelecimentos, restaurantes, por exemplo.
não está aconselhado. E isto vai ser um problema começando a subir as temperaturas. Porque grande parte dos edifícios, sejam privados, sejam públicos, não têm condições de isolamento que garantam uma temperatura adequada no seu interior sem medidas de arrefecimento. Mas não se devem utilizar ar-condicionados nem ventoinhas nos espaços onde tenhamos mais gente. Em casa é diferente. Em casa, é para os coabitantes. Agora, nos espaços, nas escolas, nos ATLs e nos outros locais públicos, e levanta-se as questões dos cinemas e dessas salas de espetáculo sem sistema de ventilação, que será complicado. Portanto, para os ATLs, para as escolas, e já falamos há um bocadinho, vou-te a dizer, abrir janelas. É muito importante, permitindo uma recirculação do ar e evitando a concentração de vírus, se estiverem naquele local, evitando a concentração do ar. Que isto existe em todas as escolas. Não é à toa que se chama infetário em vez de infantário. Pois. E efetivamente ficam mais doentes. Aqui, se nós queremos minimizar o risco de contágio, temos que ventilar. E eu atrevo-me a dizer, e espero mesmo, que grande parte destas medidas que estamos a defender agora sejam medidas para o futuro, mesmo depois de já passar a epidemia do coronavírus. Porque muitas destas medidas são medidas básicas de saúde pública que, se nós as continuarmos a cumprir, vamos ter um estado de saúde muito melhor da nossa população. Portanto, não é para cair no esquecimento muitas destas medidas depois de desaparecer o coronavírus, mas será outra luta que teremos para a frente. Pois é. João, não sei se consegues se tens mais alguma questão, porque não sei se agora me conseguem ouvir. Consegue. Ok, fantástico. Talvez uma perguntazinha, agora não vi aqui nenhuma, mas estava eu a pensar numa, acerca dos pais e dos avós. Há algumas situações em que estão os avós e os pais a viver em conjunto. E as crianças, temos ali 3 gerações a viver em conjunto. Até que ponto é que nós conseguimos andar a separar dentro da mesma casa as pessoas? Não é fácil quando temos principalmente crianças que gostam de brincar, vão ter com os avós. E depois, para quem é que é o maior risco no meio disto tudo? Se é para a criança, se depois é para o avô ou a avó. Porque muitas das vezes nós ficamos a pensar que é para a criança, poderá ser para a criança, ou poderá ser para o avô, poderá ser para toda a gente. Eu vou começar por essa pergunta porque isto tem que ser claro. O risco maior é para os avós. O risco maior é para as pessoas com mais de 60 anos ou pessoas que têm doenças crónicas. Se um dos pais tiver alguma doença crónica, pode também ter risco. Ou se a criança tiver, pode ter risco. Mas, sem dúvida que, na grande maioria dos casos, o risco maior é para os avós. O risco menor de todos é para as crianças. E isto, de forma clara. A questão de isolar dentro da mesma casa foi uma questão que nós fomos tendo várias vezes ao longo dos últimos meses, que é quando temos uma criança positiva, por exemplo, se vale a pena isolá-la ou não. A probabilidade dos coabitantes de uma casa estarem todos infectados quando há um caso positivo é altíssima. É verdade que todos nós já vimos casos que não são assim, em que temos um infectado, o marido infectado e a mulher não, mas são raros. A probabilidade de encontrar estes casos é rara. E é difícil, é muito difícil. Ou se consegue criar, mais uma vez, a questão dos circuitos independentes, ou então não vale a pena. Não vale a pena estar a fazer mais ou menos. Ou se consegue garantir que quem está infectado não partilha espaços nenhuns, eu digo nenhuns, com pessoas que não estão infectadas, ou então não vale a pena, porque brincar ao faz de conta, criar afastamento, impede uma vida normal e em termos de utilidade é zero, quase zero. Portanto, ou se consegue criar, sem dúvida, circuitos independentes e um isolamento efetivo e, volto a dizer, só na situação em que há um positivo e há um negativo que tem que ser testado, não é só porque não tem sintomas, ou então não vale a pena dentro da mesma casa, porque a probabilidade de estarem todos infectados é muito alta. Pois. Agora... Posso colocar só uma, João? Desculpa. Estava aqui porque eu acho que é importante desmistificar aqui algumas questões, nomeadamente, por exemplo, chegaram aqui duas questões relativamente ao aporte de vitamina D. Eu também já esclareci, já respondi a isto, mas acho que é importante o Dr. Hugo esclarecer se efetivamente é uma questão muito preocupante para eu vou as alargar crianças. um bocadinho mais essa questão, porque também tem surgido questões sobre vitaminas para reforçar o sistema imunitário. Sim, o sistema imunitário. A resposta é igual para as duas. Recomendações formais sobre vitamina D.
são as crianças, os bebés todos até o ano de idade. Até o ano de idade, todos os bebés, os lactantes, devem fazer suplementação com vitamina D. A vitamina D, cerca de 90% da nossa vitamina D forma-se na pele após a exposição ao sol. No primeiro ano, a exposição ao sol é limitada e, portanto, todos os bebés devem fazer suplementação com vitamina D até o ano de idade. A partir do ano de idade, entramos numa zona cinzenta. Há sociedades que recomendam suplementar todas as crianças mesmo a partir do ano. Há sociedades que recomendam só suplementar nos meses de inverno, quando há menos exposição solar, e há sociedades que não têm nenhuma recomendação formal, e essa é o nosso caso. Nós não temos nenhuma recomendação formal a partir do ano de idade. Não sabemos muito bem, até porque os estudos que deram sustento à recomendação universal foram estudos que tinham algumas falhas do ponto de vista metodológico e, portanto, as conclusões não eram assim tão certas e tão seguras como pareciam de início, e isto ficou um bocadinho na dúvida. Se o desconfinamento agora avançar mesmo, não acho que se justifique mudar nenhuma atitude. Se nós voltarmos a um confinamento e voltarmos a ter as crianças fechadas em casa, e fechadas mesmo, porque no estado de emergência praticamente não saíram, fechadas em casa mesmo, muitas delas sem grande exposição solar, as que não têm espaço exterior e que não saem regularmente, poderão beneficiar de suplementação com a vitamina D, mas é algo que nós ainda não sabemos. Portanto, neste momento ainda não existe. Faz sentido pensar, mas depende da duração do confinamento e nos casos particulares em que não há terraços, não há jardins, não há saídas ao exterior. Pronto. Só nesses casos. Mas ainda não temos recomendações nesse sentido, até porque neste momento estamos a tentar avançar no desconfinamento. Portanto, para já acho que não se justifica. Também, mais uma vez, houve uma associação estatística possível da vitamina D com um melhor combate ao coronavírus. Sim. Mais uma vez, isto também ainda não é algo certo. Se me perguntarem se é errado dar suplementação de vitamina D às crianças a partir do ano de idade, não acho que seja errado. Se me perguntarem se é necessário, também não acho que seja necessário à luz do que sabemos hoje. E também tendo em conta a exposição solar que o clima que temos e esta altura que é mais propícia, não é? Não acho que seja uma necessidade. Há pais que me perguntam, e tem mal se eu quiser dar? Eu digo, não tem, se quiser dar, pode dar. Portanto, também não tem problema nenhum, desde que não se ultrapassem as doses, para não correr o risco de um excesso de vitamina, que também pode ser prejudicial. Não acho que haja problema, embora não há essa necessidade. Em relação às vitaminas para estimular o sistema imunitário, para tornar as capacidades de defesa mais competentes, são um mito, não se justifica dar. As vitaminas que nós precisamos vêm da alimentação e aquilo que nós devemos tentar ter é uma alimentação equilibrada, variada, o mais saudável possível. Portanto, dentro desse contexto, não se justifica dar vitaminas por mais nenhum motivo. Exceto se houver uma carência específica de vitamina de alguma criança para uma doença de base. Tirando isso, não há necessidade nenhuma, não precisam. Não deem vitaminas, deem fruta, deem legumes, deem carne, deem peixe, deem cereais. Uma alimentação variada. Quantidades certas, é o mais importante. Exato. E em relação, estamos aqui a falar, outra questão que nos chegou inicialmente quando os estudos mostraram, falaram aqui numa possível associação, porque não é propriamente a relação, mas a doença de Kawasaki com uma manifestação nas crianças. Há aqui uma pergunta sobre alguém que colocou uma questão relativamente a isto, a associação entre a doença de Kawasaki e o coronavírus. O que é que o Dr. Hugo pode explicar um bocadinho? É uma questão interessante, porque a doença de Kawasaki já é uma doença muito pediátrica. É uma doença rara, é uma doença que nós só vemos de vez em quando. Basicamente, para quem não sabe, é uma inflamação das artérias pequenas que pode levar a complicações, particularmente complicações do coração, quando atinge as artérias coronárias, que são as artérias que vão dar o sangue ao músculo do coração para que ele consiga funcionar. É uma doença, é essa inflamação das artérias, que ninguém sabe muito bem a causa. Pensa-se que, em alguns casos, ou em grande parte dos casos, possa haver por trás uma infecção por um vírus que desencadeia uma resposta do organismo que, ao combater o vírus, vai combater também algumas células das artérias, desencadeando a inflamação nesses locais. E ao desencadear a inflamação nesses locais, vamos ter estas complicações, nomeadamente o surgimento de aneurismas nas artérias do coração, nas artérias coronárias.
Partindo deste pressuposto, que parece mais ou menos certo, que pode haver aqui um despertar da doença por uma infecção vírica, não acho que seja descabido que o coronavírus tenha essa possibilidade. Mas, mais uma vez, neste momento, nós não sabemos. Nós não sabemos, porque a maior parte dos vírus não causam isto. Se este vai causar ou não, ainda não sabemos. Se causar, também não temos nada para fazer para prevenir. O que nós temos que fazer é, nós médicos, estar mais alertas. Porque a doença de Kawasaki diagnostica-se por um conjunto de sintomas que vão surgindo que são muito característicos. E é essa conjugação dos sintomas todos que nos vai dar o diagnóstico. Portanto, se efetivamente há esta suspeita, mesmo não estando confirmada, para os pais não muda nada, muda para nós médicos, que temos que estar mais alertas. Quando temos um caso que está a ter uma evolução compatível com uma doença de Kawasaki, devemos perceber, será que há relação ou não? Mesmo que quer haja, quer não haja, o tratamento do Kawasaki é sempre igual. Portanto, nós temos é que saber diagnosticar mais e estar mais alertas. Portanto, basicamente é isso. Para os pais, não acho que deva ser uma preocupação no sentido de não haver nada para prevenir. É uma preocupação, porque sem dúvida que é uma doença que pode ter alguma gravidade. Se for diagnosticada a tempo, a probabilidade, há complicações é baixa, por isso o trabalho fica todo do nosso lado, que temos que pensar mais nesta doença. Exato. Quer haja essa relação, quer não haja. Vou-te dizer, não está nada comprovado, não fazemos a mínima ideia se vai haver esta relação ou não. Se é possível, é. Se está provado, não. Pelo menos para já. Exato. Muito obrigada. Acho que foi muito claro na explicação e agora estava aqui a ver, eventualmente já falámos de várias questões, continuam a chegar-nos questões relativamente ao possível encontro de avós e netos, se os abraços e beijos são permitidos. Já falámos sobre isto. Eu tenho tanta dificuldade, eu confesso que eu defendo publicamente que o afeto, o mimo, o carinho, o contacto são fundamentais. E que não existe aquele mito do mimo a mais e de estragar as crianças com o mimo, estragar as crianças com o colo, isso não existe. Portanto, eu acho que devemos mesmo fomentar essas manifestações físicas de carinho e de afeto, porque são muito importantes. E volto a frisar, o papel dos avós é fundamental, é insubstituível. Todos os netos que têm a sorte de ter avós vivos com quem possam conviver devem usufruir dessa sorte. Mas neste momento, por uma questão de preservar os avós e de querer garantir esse afeto por muitos mais anos, devemos protegê-los. E isto tem que ser claro. Tentar usar as tecnologias para videoconferências não é a mesma coisa. Eu sei que não é de toda a mesma coisa, mas dá para aliviar um bocadinho a saudade e, apesar de nós termos há bocadinho, não sabemos onde é que está o fim, vai haver o fim, isto vai tudo voltar ao normal. Portanto, para que todos possamos voltar ao normal, temos que nos precaver, temos que proteger quem comprovadamente é de risco. E nós sabemos que, comprovadamente, pessoas com mais idade, pessoas com doenças crónicas, são de risco. Portanto, os avós são o grande grupo de risco. E esse nós temos que preservar para continuar a ter avós daqui a pouco tempo. Claro. Exato. Portanto, para já, abraços e beijos estão suspensos temporariamente, mas... Exceto, e aqui vamos ver, avós que estão sem contacto nenhum há 15 dias, netos que estão sem contacto nenhum há 15 dias, antes de retomarem a vida, abracem-se, passem um dia juntos, sem problema nenhum, antes de retomar a vida normal, porque se já estão em isolamento total durante 15 dias e 3 semanas, isto não é discutível, mas 15 dias e 3 semanas, se há este isolamento total, e vou dizer total, de anos, juntem-se, é possível, juntem-se, antes de retomar a vida normal, antes de retomar o trabalho, antes de retomar as creches, porque depois vai tudo recomeçar do zero. Portanto, aproveitem esses momentos que fazem sentido e usem e abusem. Certo. Tem aqui outra muito parecida que é precisamente, não dos avós, mas em relação aos auxiliares, aos educadores de infância. Se eles podem tocar nas crianças, porque também o trabalho delas é parte muito desta parte, digamos, de afeto e de tocar. Faz parte, tem que tocar. Não acho que haja aqui outra hipótese, porque tem que haver o contacto. Podemos minimizar o contacto, mas as crianças vão estar todas a contactar umas com as outras e, portanto, é assumir o risco.
temos que assumir o risco. Mais uma vez, medidas de prevenção sempre em cima da mesa. A lavagem de mãos, a desinfecção de mãos é fundamental. A lavagem de superfícies, os brinquedos que estão nas salas, não pode ser qualquer brinquedo, tem que ser adequado, os materiais que estão nas salas, portanto, ter esse cuidado. Agora, dizer a uma educadora que está com uma sala de meninos de 18 meses que não lhes pode tocar, não pode ser. Eles choram, vão estar de colo. Vai ter que ser assumido. Isso vai ter que ser assumido. É um risco assumido. Nós temos que assumir riscos às vezes e esse tem que ser um deles. Pois, como, e exemplo, uma... Diz, João. Desculpa, diz. No caso de uma educadora, por exemplo, que também tem um filho, isto aqui depois pode o risco, ela própria ser infectada por uma das crianças, infectar o filho que vai, por sua vez, infectar outro jardim-escola, e isto é possível isto acontecer. E não só o jardim-escola, como também em casa, um avô, uma avó. O grande receio do desconfinamento é mesmo esse, é que nós podemos estar a potenciar contágio, mas isto é algo que é assumido e o que tem que haver, e espero que haja do ponto de vista político esta coragem, é perceber que se estas medidas estiverem a ser mais prejudiciais que benéficas, pode-se e deve-se voltar atrás, sabendo que o voltar atrás vai ter danos colaterais, que são todos os casos infectados até lá. Isto são danos que nós, se acontecer, nós não vamos conseguir evitá-los. Mas temos é que ter a coragem de voltar para trás de forma rápida. E nós já sabemos como fazer. Portanto, há que o fazer. Agora, se todos nós fizermos a nossa parte no dia-a-dia, a probabilidade de contágio é mais baixa. E só o facto da velocidade de contágio ser mais baixa melhora muito mais os cuidados médicos, melhora muito mais o prognóstico final. É completamente diferente nós tratarmos 5 pessoas, de tratarmos 50, de tratarmos 500, de tratarmos 5 mil. Viu-se na Itália o que aconteceu, que foi um descalabro, ficaram doentes todos ao mesmo tempo. Se nós não vamos conseguir impedir o contágio. Mas se a taxa de contágio for lenta, nós vamos conseguir adequar os nossos cuidados médicos, vamos ser muito mais capazes do que termos um volume muito grande, porque os meios são finitos. Os meios não são infinitos. Portanto, há riscos que nós vamos ter que correr e esse é um risco assumido. Ao abrir creches, nós não vamos conseguir impedir o contacto entre as crianças e entre os adultos que trabalham lá e as próprias crianças. E isso tem que ser assumido. Se vão usar latas descartáveis, se vão usar luvas, se vão usar máscaras, isto tem que ser a Direção-Geral de Saúde a definir. Tem que ser. Nós podemos ter a nossa opinião, mas se a Direção-Geral de Saúde a definir, tem grupos de peritos. Agora, o que eu sei é que as normas que forem recomendadas são as normas que têm que ser seguidas. Não tenho dúvidas. Já agora outra pergunta, também tendo a ver com isto, quais é que são as doenças, digamos assim, que algumas crianças, e doenças crónicas que algumas crianças possam ter, que possam ser de alguma forma um sinal de alarme de que, atenção, eu não vou levar o meu filho para a escola quando a escola abrir. Isto falamos de doenças autoimunes, falamos de doenças, por exemplo... Eu já falamos disso há um bocadinho, mas eu acho que é importante repetir. Qualquer criança com algum grau de imunossupressão, ou seja, de baixa das defesas, é uma criança de risco. E aqui enquadramos as crianças que têm imunodeficiências delas próprias, que são doenças que baixam as defesas, ou então crianças que estejam a fazer medicação, que essa medicação baixa as defesas também. Transplantados, com doenças autoimunes, com, sei lá, uma série de situações que as crianças precisam de fazer medicação para baixar as defesas. Portanto, baixas das defesas são um grupo de risco, podendo evitar o contacto, deve ser evitado. Crianças com doenças neurológicas que comprometam a parte respiratória. Os músculos respiratórios são menos eficazes na limpeza da via aérea, portanto, são um grupo de risco. Crianças com doenças respiratórias que predisponham a infecções respiratórias de repetição são um grupo de risco. Crianças com doenças cardíacas que tenham compromisso da função do coração, da distribuição do sangue e que possam descompensar a sua doença de base rapidamente, são crianças de risco. Há aqui, desculpe interromper, doutor, é uma mãe que colocou só esta questão relativamente à doença de von Willebrand, que pergunta se é uma situação considerada de risco. Teoricamente, essa não é uma doença de risco. A doença de von Willebrand é uma doença da coagulação
É uma doença em que o sangue não coagula tão facilmente e, portanto, tem mais risco de hemorragia. À partida, não são doenças de risco. Também já há casos descritos de infecção pelo coronavírus que alteram a coagulação do sangue. Mas isso são minorias. E, portanto, à luz do que sabemos, essa não parece ser uma doença de risco e provavelmente não vai ser. Porque não é uma doença de risco para as outras infecções respiratórias. Vamos fazer um paralelismo. Pronto. Portanto, estes grupos de doenças que eu falei são claramente doenças de risco. Estas, não tenho dúvidas nenhumas que estas crianças têm que ser protegidas. As outras que têm outro tipo de doenças crónicas, já falámos da questão da diabetes, da obesidade, da asma, que são doenças muito mais frequentes, não se sabe muito bem se são de risco ou não, faz sentido protegê-las também como sendo de risco sempre que possível. Até prova em contrário, vamos lidar com elas como sendo de risco. E se possível, essas não irem à escola, faz sentido. À escola, quando falo à escola, falamos creches e jardins, porque as crianças maiores conseguem-se regular um bocadinho mais. Exato. Agora, não sei se podemos adicionar também hemofilia. Hemofilia, vamos deixar estar como uma doença de von Willebrand. É uma doença da população. Exato. É uma doença que tem riscos, principalmente com os traumatismos e com as cirurgias, e, portanto, com o coronavírus não parece, à luz do que sabemos, ser propriamente uma doença de risco. Eu acho que essa questão, e cerca de 90% das questões que nos chegam relacionam-se com situações muito específicas e acho que não, seria muito difícil, teríamos de estar aqui até à meia-noite para as conseguir abordar a todas e esclarecer. Portanto, se calhar o conselho que eu deixo como médica e aquilo que nós temos vindo a referir no grupo é, se houver dúvida de que o seu filho ou a sua filha tem efetivamente o risco crescido, no caso de contrair o coronavírus, a probabilidade de vir a desenvolver complicações poderá ou não ser maior, eu acho que o mais sensato é perguntar diretamente ao pediatra que acompanha ao médico assistente, porque não vamos conseguir, é impossível abordar aqui todas as patologias. Há aqui uma senhora que perguntou insuficiência renal, por exemplo, não acha, doutor Hugo? Acho que... Muitas delas são muito específicas, faz sentido os médicos assistentes, se calhar são as pessoas mais avalizadas para responder, porque efetivamente não se conseguimos listá-las todas, não é? É porque nós temos tentado no grupo, só que tem sido extremamente difícil, porque cada pessoa tem, portanto, temos inúmeras patologias, é impossível nós conseguirmos individualizar esta, e muitas vezes até avaliar o risco, porque por vezes as pessoas também nem sabem muito bem descrever aquilo que têm, não sabem muito bem o nome da patologia, portanto, mas neste caso o doutor Hugo esclareceu e eu acho que a ideia que passou, acho que estão claramente a risco. Quem não está nestes grupos, faz sentido seguir esse conselho de que os médicos assistentes procurarem um aconselhamento mais específico, se calhar. E com os pediatras também. Depois o médico assistente, na parte das vezes, quando são das escolas, até o pediatra, até muitas vezes hospitalar. O médico assistente que faz o acompanhamento específico daquela doença. Exato. Foi nesse sentido. Sim. Ok, eu penso que neste momento é chegar assim uma hora que nós temos que relaxar um bocadinho, não é? Digo eu, porque senão vamos continuar a receber perguntas, vamos continuar a receber algumas mais específicas, outras mais gerais, mas serão muitas certamente. Talvez pode ser que volte cá e que diga mais umas pequenas achegas a todos estes pais acima que têm dúvidas, que querem saber mais, que precisam de saber mais, porque é sempre bom nós sabermos sobre coisas que não conhecemos e muitas das vezes é difícil explicar, mesmo quando também não há evidência científica em relação a isso. Isto temos todos tentado de alguma forma ajudar com as ferramentas que existem, que muitas das vezes são poucas, neste caso são poucas. Eu quero agradecer ao Dr. Hugo e a doutora Sandra também, que chegaram cá hoje e tiveram aqui a ajudar aqui a esclarecer. Eu cheguei tarde. A esclarecer o maior número de questões. E queria agradecer a tanta gente que esteve aí desse lado. Tivemos aqui por várias vezes a atingir as 1000 pessoas a assistir em direto.
claro que há gente que vai continuar a ver isto, o vídeo vai continuar online. Eu gostava de pedir a todas as pessoas que estão desse lado para dizerem, para darem ideias sobre temas que gostassem de verem aqui esclarecidos em webinars, em conversas deste género, completamente informais, e que seja para vos ajudar, que seja... Nós temos profissionais de saúde com um coração enorme que estão cá e que nos ajudam, como o Dr. Hugo que está cá hoje, que esteve aqui, tentou dar esclarecimentos às pessoas da melhor forma possível, e temos mais pessoas que conseguem fazer isso, nós podemos chegar a elas. Peço-vos, por favor, para dizerem quais é que são os temas que vos estão aqui a inquietar e o que é que vocês pretendem mesmo desse lado saber e ter esclarecido nas vossas vidas nesta era de Covid e tempos difíceis, mas também de alguma forma em alguns assuntos adjacentes, mas sempre ligados a este mundo da saúde e do bem-estar, como é óbvio. Mas este formato webinar, eu penso que desde o primeiro, isto aqui ficou um formato bastante interessante. Há muita gente a mandar mensagens a gostar deste formato, porque veem algumas destas dúvidas esclarecidas em direto, veem também offline e passado algum tempo conseguem visualizar todas estas questões. Isto é visto por muita gente e o meu muito obrigado a quem viu, por exemplo, o anterior de psiquiatria, que foi bastante interessante, foi uma conversa muito gira. Muito obrigado, Dr. Hugo, mais uma vez. Obrigado. Vemos por aí. Só fazer aqui um pedido. Uma última mensagem, claro que sim. Sim. Dúvidas, questões, convido-vos também a consultar o site Pediatria para Todos, nas redes sociais, Facebook, Instagram. Também tento responder, nesta fase não é fácil responder a toda a gente, mas consultem, porque também há muitas questões para além do coronavírus que convém não descurar. E, portanto, lá terão conselhos que os podem ajudar. Qualquer dúvida, também estou por lá, estou por cá, estou por todo lado. Eu queria só... Nesse modo, queria só agradecer ao Dr. Hugo, porque eu sigo o seu blog, achei já há algum tempo, e fui eu que falei também com o João no sentido de o convidar, porque acho que é uma iniciativa, acho que é fantástico, acho que o Dr. Hugo expõe e desmistifica muitos temas, acho que para os pais é muito importante nesta altura, mais até do que noutras, porque as patologias continuam a existir e continuarão a existir, mas os pais sentem-se assustados e muitas vezes estão em pânico, e eu acho que é uma mais-valia. O seu blog é fantástico, recomendo, e até já o tenho publicitado também na minha página do Facebook, por isso quero-lhe agradecer, não só a título individual, mas também como médica e como futura mãe também, portanto, queria-lhe agradecer muito esta iniciativa. Eu agradeço e, por fim, quero-vos dar os parabéns por esta iniciativa, que é brutal, falando em bom português, a forma como vocês estão a chegar a tanta gente, como estão a ter um impacto tão positivo em tanta gente, e isto é serviço público, e estão de parabéns por esta iniciativa, mais do que louvável. Muito obrigada. E espero que se junte a nós numa próxima, se tiver disponibilidade já. Então... Okay, muito obrigado, então. Uma boa noite a todos. A vocês aí e a todos que estão em casa ou em outro lado qualquer. Muito boa noite. Obrigado. Obrigado, Dr. Hugo. Boa noite. Boa noite, João. Obrigado.